A paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar acerca de Billy Graham. Para muitos, ele era conhecido como o evangelista do século, ou o maior evangelista que houve no século XX à face da Terra. Ele era conhecido como o evangelista do século. Mas hoje tu vais descobrir que Billy Graham não passava do maior herege do século. Ele não era evangelista, mas era um herético. Dos piores que já existiu. O pior herege do século XX, porque arrastou muita gente para a condenação eterna através das suas heresias de perdições, doutrinas de demónios e o falso evangelho sendo pregado, o evangelho ecuménico. Aleluia! Então vamos aqui para o estudo. Vou aqui ler algo que é de um comentário aqui. Um Illuminati bem-sucedido em Hollywood, Madeira Santa. Durante a Guerra do Golfo, no início de 1991, Billy Graham foi convocado para a Casa Branca para orar com o presidente George W. Bush, membro da Skull and Bones, Ossos e Caveiras, que é uma sociedade secreta, e também do Bohemian Club, Bohemian Groove, onde fazem o sacrifício de criança, de um recém-nascido, para o deus Moloch, o deus Coruja. Pesquisem sobre esses nomes no ocultismo. Graham dizia que Bush era o seu melhor amigo que ele teve, era o melhor amigo que ele teve no mundo fora da sua equipe pastoral, intrinsecamente ligado aos Illuminatis, por razões óbvias, as quais também serão provadas aqui. Billy afirmava a chegada de uma nova paz política sob o governo de uma nova ordem mundial. Então, Billy Graham era um agente do Vaticano, infiltrado. Ele era um agente comprado pelos jesuítas, infiltrado para destruir o verdadeiro evangelho, o evangelho exclusivo, da salvação exclusiva em Cristo. Aleluia. Aleluia. E somente para quem adora a Deus em espírito e em verdade, não para os idólatras, não para quem se prostra diante de imagem de escultura. Então ele foi enviado, aliás, ele foi comprado pelo Vaticano para introduzir heresias. Ele era um homem misturado com o Papa várias vezes. Ele se deslocou ao Vaticano em vários anos diferentes, em 81, até trocaram presentes. Até trocou presentes com o Papa. Então ele era um papista, ele era um homem herético. Amém? Continuando aqui. Então vemos que ele era a favor da nova ordem mundial. E a nova ordem mundial vai ser o pré-governo do anticristo. Billy Graham conquistou os corações dos mundanos a ponto de ganhar um dos seus maiores troféus, uma estrela própria na calçada do estrelato hollywoodano. Então ele tem uma estrela na calçada de Hollywood. É uma estrela onde o mesmo se ajoelhou para receber os devidos méritos e aplausos, com direito a fotos e cumprimentos maçónicos. Mas isso não era novidade para Billy, uma vez que os holofotes não lhe eram estranhos, tampouco lhe incomodavam os gritos histéricos das massas que o idolatravam. Graham era um ferrenho e declarado defensor da religião mundial e de uma nova era. Agora você sabe porque Billy era amigo íntimo dos presidentes. Para fazer parte da elite global, integrar a sociedade secreta, é necessário no mínimo uma assinatura de sua própria sentença no inferno. Billy Graham influenciou de forma direta o presidente Nixon na guerra do Vietnã, recomendando que as forças americanas aplicassem uma estratégia de bombardeamento de diques, projeto que causou cerca de 1 milhão de mortos entre os seus inimigos do Sudoeste Asiático. Graham é o melhor exemplo dentre aqueles a quem o Messias se referiu como falso pastor, ladrão e mercenário, cujo veio para roubar, matar e destruir, bem como corre quando vê um lobo para arrebatar as ovelhas de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.
para arrebatar as ovelhas das suas mãos. Pelos seus frutos os conhecereis. Continuando aqui, juntamente com George Washington, George Bush e George W. Bush e o tão venerado e político cristão Ted Cruz, Billy Graham percorreu o mundo em busca da unificação das religiões e de uma nova ordem mundial. Poucos são os presidentes americanos que não são associados a sociedades secretas. O último Bush fazia parte do Bohemian Grove. Não é de admirar que Billy Graham fosse tão popular e aclamado pelas massas americanas em conjunto com os seus amigos da elite global, da qual fazia parte sem nenhum pudor. Billy Graham e a doutrina bíblica da separação. Para provar este ponto, recordemos de maneira radical com que o Dr. Martin Lloyd Jones se recusou a trabalhar com Billy Graham. E esse é um exemplo significativo de separação secundária entre homens ditos cristãos. Em 1963, Billy Graham pediu à Dra. Martin Lloyd Jones que presidisse o primeiro Congresso Mundial sobre Evangelismo, eventualmente realizado em Berlim em 1966, predecessor da Conferência de Lausanne, na Suíça. Martin Lloyd Jones rispidamente respondeu a Billy Graham que se ele abrisse mão dos liberais e católicos romanos que compunham a sua tribuna e abandonasse o sistema de apelo carismático, ele daria suporte e presidiria o Congresso. Todavia, Billy Graham não alterou as suas perspectivas e se manteve em julgo desigual com os infiéis, não somente católicos romanos, mas de várias outras religiões. Assim, Martin Lloyd Jones se negou a endossar ou recomendar qualquer tipo de contacto com o evento de Billy, bem como recusou todo e qualquer trabalho que resultasse em alguma comunhão com ele. O resultado da reunião entre os dois foi uma aplicação severa da separação bíblica por parte de Martin Lloyd Jones. Com o passar dos dias, Martin Lloyd Jones não hesitou em adotar a mesma postura diante das cruzadas evangelísticas de Billy Graham em Londres. Aleluia, Ricantalamai. Ele tomou uma postura firme e consistente e declarou publicamente que ter união visível ou pública com aqueles que se opõem às doutrinas e questões essenciais da salvação seria pecaminoso. Martin Lloyd Jones também queria que o sistema de apelo usado por Billy era uma fonte de engano em massa causadora de danos irreversíveis à Igreja. Apesar do grande prestígio de Billy Graham, junto à maioria dos evangélicos, do apoio entusiástico da imprensa secular, do facto de que seu nome era uma referência em todo o âmbito evangelístico e, sobretudo, do lugar significativo que Billy Graham ofereceu a Martin Lloyd Jones, este permaneceu firme em seus princípios e declinou todos os apelos de Billy para que se juntasse ao ecumenismo. Martin Lloyd Jones não elogiaria ou trabalharia com Billy Graham após a sua repreensão pessoal e definitiva naquela reunião. A atitude de Martin Lloyd Jones é um exemplo vívido e um exemplo da verdadeira lealdade à palavra de Deus em detrimento da aceitação dos homens. Uma atitude extremamente protetora para com a congregação dos santos. Assim como Martin Lloyd Jones, Paul Washer, que por muitos anos se referiu a Billy Graham como uma referência cristã, se retratou publicamente e retirou toda e qualquer recomendação da pessoa e ministério de Billy, decepcionando grande parte dos idólatras que faziam e continuam a fazer a associação do seu nome com o de Billy Graham. Aleluia, andar à mastéria, devido às suas antigas declarações que já não fazem mais parte do seu posicionamento. Sempre procurei ser carinhoso em relação àqueles que pregam em nome de Cristo. Isto foi especialmente verdade no caso de Billy Graham. No entanto, no passado eu vi e ouvi várias coisas a respeito das suas crenças e ministério que me levaram a retirar qualquer recomendação da sua pessoa e pregação. Lamento as minhas passadas declarações positivas sobre este, aleluia, ministério. Sobre este homem e ministério entristece-me, mas eu tenho que concordar agora com as conclusões. Ele sofre de algum tipo de demência ou ele negou a Cristo como o único caminho, a verdade e a vida. Paul Washer declarou isto em 21 de agosto de 2009. Portanto, quem era Billy Graham? Billy Graham, ele não era um evangelista do século XX, mas ele era o maior herege que já houve no século XX. Ele era papista, comunista, sincretista, herético e traidor. Entre as personalidades religiosas mais próximas dele estão o Papa João Paulo II, ídolo das massas romanas, e Madre Teresa de Calcutá, uma pobre alma perdida e idólatra. Seu nome é Billy Graham. Billy Graham
Poucos homens foram capazes de fazer tanto estrago no cristianismo como Billy Graham. Poucos homens foram capazes de causar tantos danos à Igreja de Deus e corromper com tanto sofisma o verdadeiro evangelismo que encontramos nas normas da Escritura direcionadas aos pastores. Poucos são os homens que se empenharam com tanta demasia ao ministério com o objetivo maligno de propagar a mensagem do maldito ecumenismo religioso com o intento de unir o que é santo com o que é profano, como Billy Graham. Pouquíssimos homens na história do cristianismo foram tão eficazes e astutos em suas estratégias humanistas para calar as doutrinas da graça e deter o avanço do puro evangelho do século XX como Billy Graham. Por fim, posso afirmar sem falso temor que demorará muito até que outro falso mestre consiga colocar em prática as proezas de Billy Graham, o maior falso profeta do século XX. Pessoas de todas as partes e de várias religiões retrucam: quem é você perto de Billy Graham? Quem é você para julgar este santo homem? Como alguém pode pronunciar coisas tão horríveis contra este piedoso evangelista? Porventura, você não sabe que ele foi um dos maiores nomes do cristianismo e o maior evangelista do século XX, pregando para multidões, lutando estádios por onde passou. Por acaso você não sabe que ele ganhou milhões de almas para Jesus Cristo? Você não sabia que ele pregou o Evangelho para reis e governantes ao redor do planeta, etc. O artigo de hoje tem como propósito condenar o falso ensino de Billy Graham, usando os seus próprios discursos, e para tanto o leitor terá mais uma vez a chance de avaliar sobre a reta justiça a verdade evidenciada pelas teorias e práticas escandalosas defendidas e ensinadas ao longo de décadas por Billy Graham. As declarações a seguir provam, sem a menor sombra de dúvida, a insanidade espiritual deste homem filiado à Convenção Batista do Sul dos Estados Unidos e aclamado como herói e exemplo de piedade por religiosos em todo o mundo, especialmente na América e na Convenção Batista Brasileira, quando o mesmo lutou o Estado do Maracanã. Ele lutou o estádio do Maracanã no Rio de Janeiro em 1960. Vamos aqui para as doutrinas que este pervertido nega. As doutrinas verdadeiras e as heresias que ele ensina e as doutrinas de demónios. Olha o que é que ele diz aqui. Billy Graham negava a infalibilidade das Escrituras. Olha o que é que ele diz aqui, conforme ele que está escrito na Eternity, November 1958. Não acredito que o fundamento de nossa união seja a infalibilidade das Escrituras. Então quer dizer que as Escrituras, elas falham, elas têm erros, elas não são inerentes e infalíveis. Mas o fundamento da nossa comunhão deve ser a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, por aí tu vês que ele é ecuménico, porque os católicos apostólicos romanos, que são idólatras, adoram a imagem de escultura e adoram santos, anjos, arcanjos e Nossa Senhora. Também adoram Maria, como seja a Mãe de Deus. Eles também dizem que Jesus é Deus. Eles creem que Jesus é Deus. Mas, ao mesmo tempo, colocam uma quarta pessoa na Trindade, que é Maria. E, ao mesmo tempo, também que dizem que Jesus é Deus, adoram a imagem de escultura e se prostam a ela. Aleluia. E lhes fazem petições. Então, tu vês aqui que este homem, ele estava fazendo aqui uma promoção de outras religiões. Glória a Deus. Aleluia. Este facto foi denunciado por Roland McCune em seu livro Promise Unfulfilled, ou seja, promessa não cumprida, The Failed Strategy of the Modern Evangelicalism. Amém? A estratégia falhada do moderno evangelismo, que disse, ao tentar definir uma base teológica da separação cristã, Graham criticou a doutrina da inerrância das Escrituras como critério. Está aqui o link da página da citação. Vamos continuar aqui. Billy Graham negava a existência do inferno bíblico. Olha o que é que ele dizia. Quando se trata de um fogo literal, não prego porque não tenho certeza sobre isso. Então, ele duvidava. Ele não sabia se o inferno tinha fogo ou não. Então, ele duvidava de Cristo. A Bíblia diz que aquele que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor coisa alguma, homem vacilante que é, inconstante em todos os seus caminhos. Está lá em Tiago, capítulo 1. Então, ele era duvidoso. Ele não sabia. Era quase aleluia,
um agnóstico, que isto não se pode provar nem a existência do inferno, nem a não existência do inferno. Então ele era agnóstico aqui. Aleluia, glória a Deus. Sharamanaraya, oh, glória a Deus. Então, ele diz assim, quando se trata de um fogo literal, não prego. Ele não pregava sobre isso porque não tenho a certeza sobre isso. Quando a Escritura usa fogo em relação ao inferno, é possivelmente uma ilustração de quão terrível será. Não fogo, mas algo pior, sede de Deus que não pode ser apagada. Como é que a sede de Deus pode ser pior do que o fogo dia e noite, queimando o teu corpo e aleluia, a tua alma, dia e noite, sem cessar? Aramandai playa. Porque agora o inferno é um local temporário para onde vão as almas, mas o lago de fogo será, aleluia, um tormento eterno, definitivo. Cuidado. Muitas pessoas estão enganadas por Satanás por pensar que Deus é um capataz vingativo. Isto são palavras do Billy Graham. Pronto para enviar para o inferno todos aqueles que o ofendem. Não podem ver nenhuma esperança. É verdade que Deus odeia o pecado, mas Ele ama o pecador. Então, repara, então, Ele aqui fazia... Não, Deus não vai mandar ninguém para o inferno, não. O inferno é um lugar de fogo, não. Eu duvido que seja isso, não. É um lugar que as pessoas têm sede de Deus. Vê que coisa tão horrível. Está aqui, contra factos, não há argumentos. Estão aí as menções, onde é que ele falou? Facing Death and Life After. 1987. Page 217. Então, diz aqui, enfrentando a morte e a vida depois da morte. Aleluia, pós-morte. Billy Graham era ecumenista e sincretista. Em 1999, Billy Graham declarou publicamente: minha responsabilidade é pregar o Evangelho a qualquer um e deixar que eles escolham a sua própria igreja, seja ela católica ou protestante ou ortodoxa ou qualquer que seja. Então ele não pregava só o ecumenismo, mas também o universalismo, o sincretismo. Amém? Então qualquer igreja. Entrevista dada a Patricia Rice em St. Louis Post Dispatch, 10 de outubro de 1999. 4. Billy Graham era vinculado ao catolicismo romano. Sendo ele um dos maiores ecumenistas da história da religião, Billy Graham cooperava com os católicos desde 1950. As suas cruzadas evangelísticas consistiam em unir católicos e protestantes em uma nova religião ecuménica, onde as duas crenças pudessem ser futuramente uma só. Portanto, seguem abaixo algumas das suas citações mais famosas quanto a isso. Meu objetivo não era fazer com que as pessoas saíssem de suas igrejas. Muitas pessoas fizeram uma decisão para Cristo em nossas reuniões, se uniram à Igreja Católica e nós recebemos elogios de publicações católicas pelo interesse reavivado em suas igrejas após as nossas campanhas. Isso aconteceu em Boston, Washington. Em 6 de janeiro de 1973, aconselhando um casal de católicos romanos desiludidos com o catolicismo, no chamado Sun Telegram, Billy Graham disse: não saiam da igreja, fiquem nela. Ajudem a sua igreja. Então, Billy Graham aqui implorou para que um casal de católicos não saiam da sua igreja, fiquem nela, ajudem a sua igreja. Citado pelo repórter William McElvain no jornal Pittsburgh Sun Telegraph, 6 de setembro de 1952. Em 1961, em uma entrevista, Graham disse: eu creio que alguma coisa acontece no batismo infantil. Nós não podemos completamente entender os mistérios de Deus, mas eu acredito que um milagre pode acontecer nessas crianças de modo a que elas são regeneradas, aceitas, feitas cristãs pelo batismo infantil. Lutheran Standard, 27 de outubro de 1960. Então, Billy Graham dizia que as crianças eram salvas então pelo batismo, por obras. O batismo salvava as crianças. Quando Jesus disse assim: deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. A criança ela não precisa de ser batizada para ser salva. Aliás, batizar bebés, recém-nascidos e crianças pequenas que ainda não sabem distinguir a mão esquerda da direita é uma blasfémia, meu irmão. O batismo é para o arrependimento, é só para quem já reconhece que é um pecador e que necessita de arrependimento para a sua salvação. Amém? O batismo não é para crianças pequenas nem para bebés recém-nascidos. Quem morre, uma criança muito pequena, um bebê que morre, vão para o céu, não vão para o limbo católico, vão para o céu. Então, isto é uma blasfémia, uma heresia de Billy Graham. Em uma declaração, Billy Graham, ao se referir à abadia de Belmont, numa escola católica jesuíta, que são os criminosos terroristas da Inquisição, ele estupidamente diz: o evangelho que construiu esta escola
e o Evangelho que me traz aqui hoje à noite ainda é o caminho da salvação. Então, tanto o Evangelho da Igreja Católica, que diz que quando a pessoa morre vai, mas não é suficientemente boa para ir para o céu, nem suficientemente má para ir para o inferno, fica num lugar chamado purgatório, então tu tens que pagar uma esmola, tens que pagar um dinheiro para os padres, para os sacerdotes católicos, para que rezem missas do 7º dia e não sei quantos dias, para que rezem missas e peçam a Deus para que a alma que está no purgatório passe do purgatório para o céu. Então esse evangelho satânico, porque após a morte segue-se o juízo, céu e o inferno, disse Jesus, não existe 3 caminhos, existe 2, um leva ao céu, outro leva ao inferno, um é estreito, é difícil lá entrar e poucos o entram, que é o céu, o outro é largo, é fácil, que é o inferno, mas para Billy Graham, o evangelho do purgatório é o mesmo evangelho do céu e do inferno pregado por Jesus. É o mesmo evangelho, ainda é o mesmo caminho que leva à salvação, é o caminho do catolicismo romano e do evangelicalismo. Olha que coisa tão aberrante. Glória a Deus. Continuando aqui. Billy Graham e a missa. Em Milwaukee, em 21 de outubro de 1973, Billy Graham disse: nessa semana passada, numa grande catedral católica, eu preguei um sermão para o funeral de um amigo íntimo meu que era católico. E eles tinham vários bispos e arcebispos participando. E na medida a missa funeral transcorria, eu lá permanecia sentado. Aquilo era uma coisa muito bonita e certamente clara e correta no Evangelho que eu acredito. Então a missa católica, que vem da palavra mass, quer dizer corpo, e, não é? Para ele é a mesma coisa que um culto numa igreja evangélica. É exatamente, é muito lindo, é muito bonito. Quando o padre católico a cada missa sacrifica o corpo de Cristo, fazem o sacrifício a cada missa do corpo de Cristo, quando o sacrifício já foi feito há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Então é uma blasfémia. Amém? Uma blasfémia para ele é uma coisa muito bonita. Amém? Billy Graham, Church of League of America, página 84. Ora, qualquer cristão esclarecido e que estudou a doutrina da seita católica sabe que a missa é uma blasfémia contra Jesus Cristo. Nos seus 2 aspectos de sacramento e sacrifício, ela cobiça anular completamente a mensagem do Evangelho. Como sacramento, ela supostamente confere graça ao participante, que pensa que ao engolir aquela bolachinha, vai engolir o próprio Jesus Cristo, porque os católicos dizem que após a oração, ou neste caso a reza do padre, os elementos, neste caso a hóstia e o vinho, são transformados literalmente no corpo de Cristo. Anda cantar amagai. Então eles acham que ali é o corpo de Cristo literal, mas não é, meu irmão. Jesus disse fazer isto em memória de mim, é memorial e é simbólico. Amém? Não é literal. Após a oração, o pão que nós partimos da Santa, que nós depois vamos partir da Santa Ceia, e o vinho não vão ser literalmente transformados no corpo e no sangue de Jesus, mas vão passar a simbolizar, a ser o símbolo do corpo e do sangue de Jesus. Portanto, é chamada doutrina da transubstanciação católica, é uma heresia, uma blasfémia. Então as pessoas acham que vão engolir o próprio Jesus Cristo. Como sacramento, a missa é assintosa, idolatria e bruxaria abomináveis. Como sacrifício, em suas repetições, ela cobiça anular totalmente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, que for feito uma vez por todas, e uma vez feito todo o sacrifício é vão, herético e odioso diante de Deus. A missa pisa e despreza a expiação suficiente e imutável de Jesus Cristo, sendo a missa totalmente rejeitada por Deus em seu aspecto sacrificial. Ela se trata de um culto prestado aos demónios. A advertência cristalina das Escrituras provam isso. Antes digo que as coisas que os gentios sacrificam, as sacrificam aos demónios e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demónios. 1 Coríntios 10, 20. É o que é sacrificado ao ídolo, à imagem. Diante dos factos irrefutáveis acima, agora sabemos que esse papista disfarçado evangelista chamado Billy Graham foi usado pelo próprio diabo para a proliferação de uma blasfémia contra o Deus das Escrituras e se alinhando aos inimigos da cruz e do verdadeiro Evangelho, classificando a missa uma abominação contra Cristo como uma coisa muito bonita e legítima. Billy Graham e o Papa. Sobre o Papa João 23, Billy disse em 1963: eu admiro o Papa
João tremendamente. Eu senti que ele trouxe uma nova era ao mundo, uma nova era. Cuidado da nova era. O que é a nova era? É um sistema sincrético que abarca todas as religiões, em conceitos esotéricos e ocultistas. Aleluia! E espiritistas. Cuidado. É a nova era. É minha esperança que os cardeais elejam um novo Papa que siga a mesma linha que João. Eis aí o grande evangelista, o Papa evangélico, tão maldito quanto se pode ser elogiando os anticristos que passam a vida blasfemando contra o Pai, se autoproclamando o Santo Padre, o Santo Pai. Os Papas dizem, eu sou o Santo Padre. Né? Aleluia, Andaramasteria, contra o Filho se intitulando Sumo Pontífice e contra o Espírito Santo reivindicando para si mesmo o título de Vigário de Cristo, Vigari Fili Dei, para acrescentar a sua lista de profanações. Em 5 de março de 1998, Billy Graham foi entrevistado em rede nacional no programa NBC Today pela jornalista Kathy Couric, que perguntou a Graham sobre Bill Clinton, no auge da crise moral que o tirou da presidência dos Estados Unidos. O diálogo ocorre da seguinte forma. Couric perguntou, você o considera um amigo próximo? Graham respondeu, oh sim, eu o considero. Eu tenho um grande conceito de Bill Clinton. Couric, você acredita que o presidente deveria prover uma liderança moral ao povo deste país? Graham respondeu, sim, eu creio, é claro que o que está acontecendo agora não há prova ainda. Fala-se do escândalo sexual com Monica Lewinsky. Amém? Em 25 de junho de 2005, Billy Graham chamou os Clintons de amigos maravilhosos e de um grande casal e ainda sugeriu que Bill Clinton se tornasse um evangelista, pasme, e que a sua mulher Hillary governasse o país. Que Deus tenha misericórdia e não deixe essa tragédia acontecer. A cada linha de pesquisa, Billy Graham só prova o quanto a sua insanidade e coleção de blasfémias corromperam gerações de igrejas até à sua morte. O presidente Bill Clinton foi um dos piores presidentes de toda a história dos Estados Unidos. Ele foi a favor do aborto, mentiu sobre o juramento, promoveu a agenda dos sodomitas, nomeou liberais para os altos cargos do governo e foi acusado de vários adultérios. Um desastre moral de proporções épicas. Esse é o homem cujo Billy Graham considerava e apontava publicamente como um grande conceito, e o qual Billy sugeriu descaradamente fosse um evangelista, mas que nunca demonstrou sequer ter nascido novo ou que fosse ao menos um simpatizante do cristianismo ortodoxo. Em dezembro de 2006, Bill Clinton enviou um vídeo ao cantor homossexual chamado Elton John, parabenizando pelo seu casamento sodomita com o seu parceiro na Inglaterra e dizendo que se tivéssemos mais pessoas no mundo como Elton John, um homossexual, o mundo seria um lugar melhor. Eis aí o grande evangelista sugerido por Billy Graham às nações. Billy Graham merece ou não merece o Oscar de maior cara de pau do meio evangélico secular. De facto, Billy Graham era um homem sem nenhum resquício de juízo, mas que certamente terá o juízo de Deus sobre a sua cabeça no dia do julgamento. Vamos aqui para o sétimo item aqui herético. Billy Graham e a diabólica e corrupta Good News Bible. Billy Graham chamou esta aberração Good News Bible de uma excelente tradução sobre outra versão moderna de Living Bible, a Bíblia Viva, que é aquela que remove a palavra inferno do Antigo Testamento na Bíblia Viva. Glória a Deus. Não existe a palavra inferno. Glória a Deus. Glória seja dada a Deus, amém? Amém? A Bíblia Viva remove vários versículos no Antigo Testamento que fazem alusão ao inferno. Amém? Então, uma Bíblia mutilada. Glória a Deus. Então, ele chamou a Bíblia Viva, aleluia,
que é uma ridícula parafrase, ou seja, uma livre interpretação, não é tradução, não é? Ele disse: a Living Bible comunica a mensagem de Cristo. Carisma, março de 91, página 98. Foi por essa razão que a Convenção Batista Brasileira endossou junto de Fanini essa corrupção chamada a Bíblia Viva, na década de 70, e após isso a diabólica Bíblia na linguagem de hoje, endossada por seus doutores em teologia dos seminários apóstatas, papagaiando as insanidades de Billy Graham e se rendendo às alucinações heréticas de Robert Bratcher, missionário da Convenção Batista e pertencente à Comissão da Sociedade Bíblica do Brasil, que é uma sociedade bíblica ecuménica. Tem gente católica metida lá dentro, influenciando, ajudando a traduzir. Então, andarão dois juntos se não estiver de acordo, e que sociedade tem luz com as trevas, ou concordem entre Cristo e Belial, ou que partem o fiel com o infiel, ou consenso tem o templo de Deus com os idólatras. Amém? Billy Graham e os pagãos. Ora, se você é ou pretende ter esperanças em ouvir algo bom deste homem e seu ministério, prepare o seu coração. Neste exato momento, o leitor está para testificar uma das maiores blasfémias já ditas por um homem, ou, no caso de Billy, por um grande evangelista e avivalista. Como os idólatras e comunistas costumam chamar, Billy Graham nega completamente a mensagem do Evangelho da Cruz e deixa isso registado para a instrução dos que possuem ouvidos para ouvir. Numa entrevista à revista McCall's, em janeiro de 78, Billy Graham disse: eu costumava acreditar que os pagãos em longínquos países eram perdidos e estavam indo para o inferno se eles não tinham o Evangelho de Jesus Cristo pregado para eles. Eu não acredito, ou seja, eu não mais acredito nisso. Eu acredito que há outras maneiras de reconhecer a existência de Deus através da natureza. Palavras não seriam suficientes para qualificar tamanha blasfémia contra o Evangelho. Vejamos outra espécie de desastrosas afirmações em que Graham acredita que as pessoas poderão ser salvas sem conhecer a Jesus Cristo. Robert E. Koffel registrou a entrevista de Billy Graham a Robert Schuller em 31 de 5 de 97. O segmento seguinte é a transcrição exata de um excerto no final do programa informado pelo The Christian News em 20 de 10 de 97, página 15. Schuller perguntou, na sua opinião, qual será o futuro do cristianismo? E Graham respondeu: bem, o cristianismo, e sendo um verdadeiro crente, acho que existe o corpo de Cristo. Ele vem de todos os grupos de cristãos no mundo inteiro, fora dos grupos cristãos. Então, o corpo de Cristo é constituído por, segundo o Billy Graham, por evangélicos, por católicos apostólicos romanos, ortodoxos gregos e russos, é composto por unicistas, jeovistas dos Testemunhas de Jeová, mormonistas da Igreja dos Mormons, da Igreja dos Santos dos Últimos Dias, por adventistas, por gente ligada ao G12, por liberais, por ecuménicos, por apóstatas, toda a gente diz que é cristão, é constituído. E também, aleluia, fora dos grupos cristãos, por islâmicos, budistas, hinduístas, judeus, taoístas, confucionistas, shintoístas, por gente que segue a bruxaria, a feitiçaria, a magia e até o satanismo. Então, por todos os grupos. Acho que todos amam a Cristo, dizia Billy Graham, ou conheçam a Cristo, sejam cientes disso ou não, são membros do corpo de Cristo. Acho que o apóstolo Tiago respondeu a isso no primeiro concílio de Jerusalém, quando disse que o propósito de Deus para esta época é tomar um povo para o seu nome. E é isso que Deus está fazendo hoje, está chamando as pessoas do mundo para o seu nome, independentemente se elas vêm do mundo islâmico, do mundo budista, ou do mundo cristão, ou do mundo dos descrentes, são membros do corpo de Cristo. Então, pois foram chamadas por Deus. Para Billy Graham, os budistas são membros do corpo de Cristo, então eles são salvos, vão ser arrebatados, os islâmicos também, e os incrédulos, os ateus, os que não creem em Deus, são membros desse corpo de Cristo e vão ser arrebatados, são salvos. Elas podem nem conhecer o nome de Jesus, mas sabem em seus corações que precisam de algo que não têm e voltam-se para a única luz que têm e acham que estão salvas e que estarão connosco no céu. Schuller fez mais uma pergunta
ao infame e herege Billy Graham. O que você está dizendo então é que é possível que Jesus Cristo venha aos corações dos homens, mesmo que eles estejam nas trevas e nunca tenham ouvido sobre a Bíblia? Essa é a interpretação correta daquilo que você está dizendo? E Graham respondeu: sim, acredito nisso. Já conheci pessoas em várias partes do mundo que vivem em condições tribais, que nunca viram ou ouviram falar sobre a Bíblia e nunca ouviram falar de Jesus, mas creem em seus corações que há um Deus e tentam viver uma vida separada na comunidade em que estão inseridas. Aqui Schuller tropeça nas palavras por um momento, sua face abre-se com um sorriso e então diz, porque Schuller também é outro herege. São dois hereges aqui, um fazendo perguntas ao outro. Fico emocionado em ouvir isso de você. Há uma grande grandeza na misericórdia de Deus. Graham, realmente há. Este é o final do segmento pertencente à entrevista de 31 de 5 de 1997. Antes de passarmos para o segmento pertinente à entrevista de 8 de 6 de 1997, vamos fazer uma pausa para revisar algumas das terríveis afirmações feitas pelo reverendo Billy Graham. Atenção que eu não creio nesta palavra reverendo. Reverendo quer dizer temível. Em Bíblias não temais aqueles que matam o corpo, matam a carne e nada podem fazer contra a sua alma, mas também antes aquele tem poder de fazer parecer no inferno o vosso corpo e a vossa alma. Então para mim não é reverendo coisa nenhuma. Amém? Eu não quero que me tratem a mim mesmo de reverendo. Amém? Vamos citar novamente algumas das suas afirmações e depois ver o que a Bíblia tem a dizer. Graham, acho que todos os que amam a Cristo ou conhecem Cristo estejam cientes disso ou não são membros do corpo de Cristo. O Facínora, considerado pelas massas ímpias como o maior evangelista do século XX, é sem dúvidas um poço de heresias e blasfémias e insanidades contra a palavra de Deus. Trata-se de universalismo, de uma total negação do Evangelho. Tal Facínora e herege blasfemou contra o Senhor Jesus Cristo, chamando-o de mentiroso por 99 anos e foi para o túmulo com essa mesma mentalidade. Se ele não se arrependeu, está no inferno, obviamente. Dentre as milhares de referências bíblicas que poderíamos citar, duas são suficientes para findar este artigo e levar ao chão o universalismo de Billy Graham. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado pelos homens pelo qual vamos ser salvos. Então quem invoca Buda vai ser salvo? Não, porque ele não invoca Jesus. Quem invoca Maomé vai ser salvo? Não, porque ele não invoca Jesus. Quem invoca Hare Krishna vai ser salvo? Não, porque ele não invoca Jesus. O apóstolo Paulo oferece uma refutação definitiva e aniquila qualquer sugestão dos filhos de diabo que propagam e praticam o ecumenismo, dizendo: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Romanos 10, do 13 ao 15. Ou seja, quem nunca ouviu a Jesus Cristo irá para o inferno. Amém? Ele está preparando para se vingar daqueles que desconhecem a Cristo e dos que desobedecem a Cristo. Está lá também em 2 Tessalonicenses no capítulo 1. Amém? Ele vem fazer vingança contra todos os que não conhecem e os que desobedecem a Cristo. Isso é mais um exemplo de que, como o denominacionalismo corrupto, incentivado por esse sistema de convenção, é totalmente antibíblico e, por consequência, antibatista. Porque aqui o comentarista era da Igreja Batista. Ele deixa as pessoas retardadas, ou seja, atrasadas mentais, privando-as de pensar objetivamente e com clareza acerca da doutrina da separação. Eles ficam tão obcecados e anestesiados pelo estrondoso sucesso e com a popularidade do seu garoto de propaganda que jamais iriam, aliás, pensam em abandonar o endeusamento da união denominacional. Eles tornam totalmente cegos, impotentes e complacentes para cortar os laços e disciplinar esse assintoso herege chamado Billy Graham. Charles Spurgeon, talvez o mais eloquente e brilhante pregador batista de todos os tempos, disse a respeito desse denominacionalismo apóstata quando ele se separou da União Batista Britânica: a preservação de uma associação denominacional, quando ela é impotente para disciplinar heréticos, não pode ser justificada sobre a base da preservação da união cristã. The Forgotten Spurgeon, página 165. Vamos aqui para Billy Graham e a maçonaria. Billy Graham era maçom grau 33. Está surpreso? Pois se segure na cadeira antes de dar início a esta leitura e à constatação dos dados que tecerei abaixo. A informação da qual o leitor desfrutará agora provém diretamente do livro Billy Graham and His Friends, Billy Graham e os seus amigos, escrito por Cathy Burns. Esse trecho do artigo pertence ao blog Tempo de Apostasia e todas as declarações de Cathy são acompanhadas de referências de exaustiva fonte.
O antigo diretor da AEBG, Associação Evangelista de Billy Graham, William M. Watson, era maçom. Página 177. Outro diretor desta mesma associação, David M. McConnell, também era maçom. Arthur L. Mallory, subgerente do Comitê de Aconselhamento da Cruzada de Billy Graham em St. Louis, 1973, era uma maçom grau 32. Graham referiu-se a Jesse Bader como sendo um homem piedoso e como sendo um dos mais íntimos conselheiros de Graham. Contudo, Bader era maçom. 5. Graham compartilhou uma plataforma com Andrew Young, o qual era maçom. 6. Em suas cruzadas, Graham tem usado Roy Rogers, um maçom grau 33. Dale Evans, também maçom, e Burt Ives, um maçom grau 33. 7. A lista de convidados do almoço no qual Billy Graham recebeu o prémio Lowell Thomas Award. Thomas era um maçom, página 388, incluía Hugh Downs, um demolay da organização maçónica, página 389, Dan Rather, outro demolay, e Paul Harvey, outro demolay. Como Burns diz, sem dúvida, Billy Graham tem enaltecido a organização demolay. Em um livro maçónico, The Clergy and the Craft, no qual o autor declara: o clero, representado neste volume, tem o prazer de ser tanto maçom como ministro de Deus. Encontramos esta declaração de Billy Graham: existe um povo jovem sobre o qual repousa a esperança do futuro da América, e os demolays são parte desse grupo. Que Deus possa abençoar ricamente todos os demolays à medida que eles prosseguem em sua boa obra. Página 380. Graham chamou Mark Hatfield, um devoto evangélico e um grande líder cristão. Contudo, Hatfield era um maçom de grau 33, página 14. Hatfield participou do júri que concedeu a Graham o prédio Templeton. Graham recomendou Hatfield a Nixon como um amigo do peito. Graham também recomendou Walter Judd a Nixon como um amigo chegado. Contudo, Judd era maçom. Quem lançou Billy Graham? Billy Graham teve um grande apoio de William Randolph Hearst. Contudo, a organização de Hearst era dirigida por maçons. Página 56. Em 1953, o presidente da RCA, David Sarnoff, levou Billy Graham para a NBC cada noite do domingo. Sarnoff era um maçom. Billy Graham chama Brooke Hayes de meu velho amigo cristão e conselheiro. Contudo, Hayes era maçom. Durante a cruzada de Billy Graham de 1992 em Portland, Oregon, somente os maçons, membros da ordem de Schreiner, vestidos como palhaços na ocasião, foi permitido cooperar. A ordem de Schreiner permite ou admite como membros somente os cavaleiros templários, Knights Templar e maçons de grau 32. Havia outros palhaços ali, mas não lhes foi permitido cooperar. Isto parece muito óbvio, não é? Será que Graham está tentando subtilmente enviar uma mensagem codificada? Nota: Schreiner, antiga ordem árabe dos nobres do santuário místico, mais conhecido como Shriners, do inglês Shrine, santuário, ordem existente apenas nos Estados Unidos da América, responsáveis pela manutenção dos hospitais e atuam como palhaços em diversos eventos sociais. The Shriners Clowns. Norman Vincent Peale. Cathy Burns destaca o facto de Billy Graham e o maçom grau 33 Norman Vincent Peale foram amigos durante 35 a 40 anos. E a Bíblia diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Amós 3.3. Em 1957, na cruzada feita no Madison Square Garden, Graham colocou Peale ao seu lado na plataforma. De facto, Graham disse que Peale era o maior mantenedor de suas reuniões, mas provavelmente existia uma razão para isso. Quase 400 fichas de decisão foram enviadas para Peale. Nenhuma outra igreja recebeu tantas fichas de Billy Graham como Peale. De facto, a igreja de Peale recebeu mais fichas do que todas as 14 igrejas batistas conservadoras juntas. Cathy continua. Peale já havia sido maçom durante 30 anos e fora também o grão-mestre da grande loja de Nova Iorque durante vários anos, antes de assentar-se na plataforma com Graham. Em 1960, Graham convida Peale para discursar para um grupo de líderes evangélicos na Suíça.
Mais tarde, Cathy observa que Billy Graham disse em 6 de 12 de 1966, no almoço do Concílio Nacional de Igrejas: "Não conheço pessoa alguma que tenha feito mais pelo reino de Deus do que Norman e Ruth Peel, ou que tenha tido maior significado em minha vida pelo incentivo que me deram durante os últimos 30 anos." E depois de Peel ter falecido, Graham continuou elogiando. Em sua autobiografia de 1967, Graham escreveu: "O Dr. Peel foi um caloroso mantenedor das reuniões no Madison Square Garden em 1957. Embora a nossa ênfase na pregação diferisse, eu o considerava um crente profundamente compromissado." Cathy também escreve que Peel endossou a biografia de Graham. Graham também está ligado, embora indiretamente, a Norman Vincent Peel, por causa da sua íntima amizade e ambos com o presidente Nixon. Billy Graham se recusa pessoalmente a negar que tenha sido maçom. Um famoso maçom chamado Jim Shaw fez a iniciação ao grau 33 e após a mesma converteu-se ao cristianismo. Ele expôs em seu livro escrito que Tom McKinney, em 1988, Engano Fatal, página 104 e 105, o facto de que Billy Graham esteve presente à sua iniciação. Somente aos maçons de alto grau é permitido testemunhar tais eventos. Então, Paramanaga Shurikan Taramanaya. Isto é forte. Os editores do seu livro Hunting House se recusaram a colocar o nome de Billy Graham ali, por isso ele foi forçado a substituir o nome dele por um proeminente evangelista internacional. Vocês podem imaginar de onde veio a pressão para suprimir o nome de Billy Graham. Glória a Deus. ApostasyRevealed.com article/Billy G. HTML. Antes da morte de Jim Shaw, ele confirmou a muitas pessoas o facto de que Billy Graham estivera presente à sua iniciação. Na página 109 eu incluí uma carta de Tom McKinney declarando que a página 104 de facto se referia a Billy Graham. Para aqueles que não têm tempo de ler todo o testemunho de Jim, recomendo que leiam a página 104 e a carta da página 109 para verificarem o facto de Billy Graham foi a pessoa mencionada nesse livro. Robert Murray, quando fazia uma pesquisa sobre a maçonaria na House of the Temple, perguntou à bibliotecária se ali havia um arquivo sobre a filiação de Billy Graham à maçonaria. Ela respondeu que o arquivo estava à mão. Na página 23 do livro de Murray, intitulado The Truth About Mason, ele se refere a Billy Graham quando declara ou que um dos mais conhecidos evangelistas do mundo é um luciferiano porque é maçom grau 33. A Christianity Today dava à Peel uma publicidade favorável. Na cruzada de BJ New York, o maior número de pessoas que foi à frente foi enviada à Marble Collegiate Church de Peel. O nome de Graham foi colocado em 2 listas maçónicas oficiais, contendo uma centena de maçons famosos. O nome dele só foi removido depois das contundentes exigências da Associação Evangelística do Billy Graham. Bill Clinton foi um demolay, isto é, um maçom, contudo Graham o fez convidado honorário da sua cruzada de 1989 em Little Rock. Amém? Só até aqui. Amém? Que é o que nos interessa falar. Temos várias provas, não é? Billy Graham, The Catholicism and Apostasy. Or should he call him Billy Balaam? Aqui, Billy Graham, o catolicismo e a apostasia, ou deveríamos chamá-lo de Billy Balaão. Balaam, em vez de Billy Graham, Billy Balaam. Balaão. Glória a Deus, amém? Então, vemos coisas aberrantes. Diz aqui uma declaração de Billy Graham: The Pope is almost an evangelist. O Papa é quase um evangelista. Glória a Deus. Aqui está algo interessante. Billy Graham recebe grau honorífico de uma faculdade católica. Amém? De uma faculdade católica. Uma faculdade da Igreja Católica. Billy Graham recebeu um título honorário de doutor. Aleluia. Através dos sacerdotes católicos na Belmont Abbey, Abadia, Faculdade, em 1967.
He called it a time when Protestants and Catholics could meet together and greet each other as brothers, whereas 10 years ago they could not. É um tempo quando os católicos e os protestantes podem se reunir juntamente e se cumprimentar uns aos outros como irmãos, coisa que há 10 anos atrás não era possível. And joked around, não é? E fez uma brincadeira dizendo I'm sure, but what this Kurt start me being called Father Graham. Pai Graham. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Quem queria diga glória. Amém? Eu não vou aqui dizer mais nada. Glória a Deus. O próprio Billy Graham, ele disse que quando o Papa João Paulo II estava a ser eleito, quando o Papa João Paulo, ele estava recebendo em Varsóvia também uma outra condecoração, estava a pregar, estava a ministrar, ele ministrava numa das catedrais, não é, em Varsóvia, regidas por João Paulo II, no dia em que ele foi eleito Papa. Então há muita coisa sobre o catolicismo romano e Billy Graham. Aqui eles trocaram presentes. Billy Graham giving Pope João Paulo II a wood carving with a shepherd and his sheep. Portanto, ele deu ao Papa uma escultura em madeira contendo ovelhas e um pastor. E olha aqui. Billy Graham and Pope John Paul II continued their friendship after meeting in 1981. Glória a Deus. Então eles continuaram a amizade depois disso, depois de 1981. Glória a Deus. Ele recebeu, acho que ele recebeu uma medalha, exato. Ele recebeu uma medalha. Amém? Da parte do Papa. E deu ao Papa aquela peça feita em madeira, aquela escultura em madeira do pastor e da ovelha. Então nós vemos aqui que já havia intimidade entre os dois amigos de longa data. Glória a Deus, amigos de longa data. Então ficou aqui provado por A mais B que Billy Graham não passava do maior herege do século XX. Ele não foi o maior evangelista, foi o maior herege de todos que já existiu. Amém? Então ficou aqui o esclarecimento, estudo bíblico aqui, refutando as heresias deste homem. Para a honra e glória do Senhor, para que o povo cristão abra os olhos, amém? E se firmem na rocha eterna que é a Cristina sã doutrina da palavra do Senhor. Até que o Senhor falou, que Deus em Cristo vos abençoe.